está lá o picolé de chuchu, em tão adequada companhia. Os perversos se encontram e reconhecem. E esse Pulha seria o candidato de muita gente porque afinal não fica falando besteira. A futilidade liberal é uma tragédia. Rapaz, o Alckmin está no Irã para a posse do novo presidente num evento que reuniu, inclusive, líderes de movimentos terroristas como a Jihad Islâmica, o Hezbollah e o Hamas. E aí mataram o líder do Hamas. E, ó Alckmin, lá. Notícia excelente para quem ama e deseja a paz e notícia triste para os adoradores do terror. Ismail Haniyeh, líder do grupo terrorista palestino Hamas, foi eliminado por Israel em Teherã, no Irã, deixando claro para os terroristas que não importa onde estejam, serão caçados e eliminados. Falei na CNN Brasil. Maduro já matou mais na Venezuela nos últimos anos do que a ditadura militar brasileira durante toda a sua existência. Venezuela, atualizações. Pelo menos 13 civis morreram em protestos desde a proclamação do resultado que declarou Maduro como vencedor das eleições. As últimas atualizações são de que aproximadamente 750 pessoas foram presas durante os protestos. O regime de Maduro emitiu um mandado de prisão contra a líder da oposição, Maria Corina Machado. A magistrada Elza Janete Gomes Moreno, presidente da Câmara Criminal, e Ângel Fuemayor, diretor de crimes comuns, assinaram um mandado de prisão contra Maria Corina Machado. Esta ordem será executada pelo 2º Tribunal Antiterrorismo da região metropolitana de Caracas, segundo reporta o jornal espanhol ABC Madrid. Maria Corina agradeceu a Costa Rica que ofereceu um asilo político, mas disse que vai ficar na Venezuela. Minha responsabilidade é continuar esta luta ao lado do povo. A Venezuela rompeu nesta terça, 30, as relações diplomáticas com o Peru, considerando que ignoram a vontade do povo venezuelano, depois que o país reconheceu o oposicionista Edmundo González Urrutia como vencedor das eleições. O regime de Maduro cortou o fornecimento de energia elétrica na embaixada da Argentina no país. Kamala Harris pediu a publicação dos registros de votação na Venezuela e condenou a repressão do regime contra a oposição. O Carter Center afirmou que não pode verificar o resultado das eleições na Venezuela. A organização garantiu que as eleições presidenciais não cumpriram os padrões internacionais de integridade eleitoral e não podem ser consideradas democráticas. O cofundador da banda Pink Floyd, Roger Waters, expressou raiva pelo apoio de Elon Musk à oposição democrática na Venezuela. Prisões coletivas. Mulheres, crianças, velhos? Acusações esdrúxulas de terrorismo? Aonde foi que eu já vi isso antes? O Irã hasteou a bandeira da vingança na mesquita Jankaran. O ditador iraniano, o Ayatollah Khamenei, jurou que se vingará de Israel pela morte do líder terrorista palestino Ismail Haniyeh, restando saber apenas a forma como essa vingança decorrerá. Maduro é de direita. Globo, agora você está dizendo que o Maduro é de direita? Tá achando que todo mundo é burro? É, eu não preciso que todo mundo seja burro, só os otários que ainda me levam a sério. México dos anos 1920. Uma revolução católica contra os maçons talmúdicos. No início de 1926, o presidente maçônico Plutarco Elias Calles começou a perseguir fervorosamente o cristianismo no México. O toque dos sinos das igrejas foi proibido, as propriedades da Igreja Católica Romana foram confiscadas, os mosteiros foram imediatamente dissolvidos e os membros das associações monásticas descobertas foram presos por até 2 anos. Os padres que criticaram tais ações do governo foram presos e condenados a penas de prisão que variam de 6 anos, e aqueles que criticaram a Constituição receberiam entre 1 e 5 anos. Isto causou alvoroço entre a parte mais devota da população, agricultores, camponeses e trabalhadores agrícolas. Em protesto contra as ações do governo maçônico, os bispos católicos mexicanos fecharam todas as suas igrejas. Em 1º de agosto de 1926, uma revolução cristã nacional contra o governo maçônico antirreligioso começou em todo o país. Muitos padres lideravam os esquadrões cristero formados principalmente nas paróquias. Inicialmente as unidades de guerrilha operaram de forma independente e espontânea, mas devido à natureza massiva da revolta popular, o governo não conseguiu enfrentá-la e o México ardeu em todas as províncias simultaneamente. Uma sangrenta guerra civil começou. No verão de 1927, as tropas do governo, usando artilharia, aviação e veículos blindados, conseguiram derrotar as principais forças dos rebeldes. Os maçons talmúdicos já estavam bebendo champanhe, celebrando a sua vitória sobre o cristianismo.
E então o Senhor enviou um verdadeiro líder para salvar a Revolução Cristã, Victoriano Ramírez, conhecido como Eu 14 do espanhol, 14. Esse apelido foi dado ao humilde camponês Ramírez porque, durante sua fuga da prisão, matou todos os 14 integrantes do esquadrão enviado atrás dele. Este homem analfabeto, mas talentoso, sozinho valia um exército inteiro. A revolução não morreu, mas ganhou um novo impulso. Em 1929, o exército cristão consistia em 50.000 soldados endurecidos e experientes, fanaticamente devotados ao cristianismo e ao seu líder. Operaram com sucesso em todo o México, contando com o apoio e a simpatia das áreas rurais do país. Uma ativista pela vida de bebês no ventre foi condenada a mais de 3 anos de prisão em Nova York. Ponderem sobre essa frase e procurem ver o quadro mais amplo, que inclui a malícia de acusadores, juízes, imprensa, etc. Agora pensem em como reduzir esse problema. Será possível mudar tal cenário, que de fato transcende as maiores injustiças desse século, remetendo ao massacre das Carmelitas perpetrado pelos revolucionários franceses da Fraternité, pelo simples ato de votar? Digo óbvio. Não será pelo voto que esse nível de malícia será contido. Teremos que sujar as mãos e não será pouco. Bevelyn Williams, esposa e mãe de uma filha de 2 anos, acaba de ser condenada a mais de 3 anos de prisão federal por protestar contra o assassinato de bebês pré-nascidos. O aborto é o assassino número 1 na comunidade negra. Na cidade de Nova York, onde Bevelyn protestava, durante anos foram abortados mais bebês negros do que nascidos. Como cristã fiel, Bevelyn protestou contra a morte de bebês negros no útero. Para aumentar a injustiça de encarcerar Bevelyn e separá-la de sua filha pequena, mais de 80 centros de gravidez pró-vida foram vandalizados, ameaçados e até bombardeados. No entanto, nenhuma pena de prisão foi cumprida por estes crimes violentos. Em vez disso, o DOJ optou por ir atrás de Bevelyn. Ore por Bevelyn e sua família. Não foi uma, nem duas, nem 3, diversas vezes encontrei. @Geraldo Alquim. Na sinagoga da CIP, Congregação Israelita Paulista durante o Shabat, Rosh Hashanah e Yom Kippur. Ele nunca teve vergonha de pedir votos na comunidade. E não tem vergonha também de se juntar com líderes que apoiam terroristas do Hamas, como Ismail Haniyeh, eliminado pouco depois dessa foto pelo Mossad. Já saiu o briefing da turma, a guerra da Ucrânia vai acabar em 1 semana, e o Iron Dome não é tudo isso. Saiu. O sujeito foi martirizado e está no céu dos guerreiros bravos. É uma honra ser abatido num território amigo. 14 crianças resgatadas no México. Terrorista moderado. Mais uma da militância de redação. Os venezuelanos estão lutando desesperadamente com as próprias mãos para salvar o seu país, precisando como nunca da ajuda da comunidade internacional. Nesse contexto ocorre uma pergunta entre tantas. Onde está a ONU? Em lugar nenhum, pois a Agenda 2030 simplesmente não contempla a democracia. Então, quando quiserem saber como será a governança global dos multilateralistas, olhem para estas cenas da Venezuela, os tiranos batendo, os povos apanhando e arriscando a própria vida por um último sopro de liberdade, e as instituições globais não fazendo absolutamente nada. O @Elon Musk está certo e a fraude nas eleições venezuelanas mostram que ele tem razão. O @X é o melhor aplicativo de notícias do mundo atualmente. Nada do que está acontecendo na Venezuela, que se pode acompanhar aqui, aparece na imprensa. Meme que descreve Nicolás Maduro e o momento na Venezuela. Lula já não tenta disfarçar que escolheu um lado nessa questão, o lado do terrorismo. Acabou a ilusão. Os caras conseguiram a proeza de aumentar a dívida pública em 6% do PIB no intervalo de apenas 18 meses. Agora, o céu é o limite. Além de todos os problemas evidentes aos olhos, Maduro é uma figura patética que inspira desprezo nisso, há de se reconhecer que é diferente de Chaves. Pro brasileiro prestar continência para isso porque a Rússia mandou é um estado que faz o sujeito vender a mãe a prazo. Perguntar não ofende e ainda não foi taxado. O que falta acontecer para a maior bancada conservadora da história da nova república, criar um documento conjunto, assinado por todos estes parlamentares questionando o governo brasileiro o seu papel no Acordo de Barbados, do qual somos signatários e ontem foi rasgado na Venezuela?
Quais são os contatos realizados com parlamentares de outros países para entender as ações que estão sendo tomadas em cada Congresso Nacional? Algum documento foi gerado em bloco? É uma pergunta simples, para que seja possível observar quem está fazendo inútil nota de repúdio para sua bolha e quem está trabalhando de verdade. Importante lembrar que ontem 6 países, Argentina, Peru, Equador, Uruguai, Costa Rica e Paraguai, fizeram uma declaração conjunta. Parlamentares da Bolívia estão trabalhando e se movendo. Lembrando que na Bolívia passaram pela mesma situação e existe até governador sequestrado pelo MAS.